Existem duas versões, né? A versão oficial, a versão de marketing, de propaganda do movimento, porque todo movimento político, o movimento feminista é mais um movimento político, tem a sua versão da sua origem, né? A sua justificativa de existir. E todos esses movimentos, eles encontram uma mazela social ou um problema social, Lacombe, seja a pobreza, seja a exploração do proletariado, seja a opressão das mulheres, e com base em um problema ou uma mazela social, que às vezes é real, realmente existe, constroem a necessidade do movimento. Então, o movimento feminista, segundo as próprias feministas, tem 3 ondas, né? Começaria lá em 1850 com a luta pelo voto, representatividade popular. Depois, em 1960, a segunda onda do movimento feminista, já envolvendo sexualidade de forma mais descarada, aborto, casamento livre, né? Poligamia, por exemplo, né? Ou, na verdade, poliamor, como eles chamam. A legalização ou a facilitação de métodos contraceptivos e a própria explicação para a mulher de que ser mãe é opressão, é opressivo, é difícil, é ruim, que a mulher está em desvantagem por causa de suas condições biológicas. Então, a segunda fase lá de 1960 é uma fase mais sexualizada. E a terceira onda, 1990 em diante, a gente tem um feminismo com ideologia de gênero, aí ligada aos movimentos como o movimento GLS, e as pautas que eu costumo chamar de pautas gaysistas, que não tem a ver com a opção sexual, mas com a política. Então, essa é a versão do movimento feminista, que ele surgiu com a finalidade de combater ou acabar com as desigualdades ou desvantagens que são impostas às mulheres. Mas no meu livro, esse que o senhor mostrou aí, Feminismo... Não, eu a trato de senhora, a senhora me trata por você. Que você mostrou aí, esse aqui que a gente já vendeu mais de 60 mil cópias, foi um verdadeiro best-seller da editora Vide. A nossa versão nesse livro é: o movimento feminista surge de fato, de verdade, esse movimento que teve uma projeção real, uma atuação real na sociedade, realmente a partir do século XX. Então, todas as mulheres feministas de antes, século XV, XVI, XVII, proto-feministas, elas são roubadas pela pauta, eram apenas mulheres do seu tempo que se destacaram por algum motivo. Então a gente diz que o movimento surge desde o início, a primeira mulher feminista sempre ligada a uma revolução sexual, que não tem necessariamente a ver com direitos. Pode estar relacionada a direitos ou não. Então, minha tese no livro é: todo movimento feminista, seja ele manifestado por uma primeira precursora em 1850, como Elizabeth Stanton, ou um movimento de segunda onda como Simone de Beauvoir, todo ele é baseado em promover uma reforma sexual, uma revolução sexual, uma revolução íntima no espaço privado, além do público. Então, a grande divergência da construção que eu faço para a construção que as feministas fazem, elas dizem que tem a ver com direitos iguais. E eu digo que não, essa luta por direitos civis, jurídicos ou políticos é apenas uma ferramenta para o real objetivo, que é a revolução sexual, que é a transformação da relação entre homem e mulher, a confusão aí do que é o casamento, confusão do conceito de família, desestruturação e subversão do conceito do que é ser fêmea, mulher, né, e o que é ser macho, homem, a desconstrução dessas identidades, ou seja, uma verdadeira revolução na identidade e na forma de ver e fazer sexo. Amanda. Deputada, eu vejo de uma forma diferente. Tudo que eu já li, aprendi e vivi sobre pautas feministas tem a ver com essas ondas que a senhora descreve, mas principalmente essa primeira onda no século XIX, que surge ali em meio à Revolução Industrial na Inglaterra, de maneira a conquistar uma série de direitos e de cidadania que não eram garantidos às mulheres naquela época. Por exemplo, o direito a voto, a educação, a trabalho, as mesmas condições de trabalho como os homens. Então, eu acho que esses movimentos são fundamentais para mulheres como eu e você, para que a gente possa estar aqui hoje em condição de igualdade com os outros homens e saber que essa não é uma luta, não é uma batalha que terminou, porque as mulheres ainda recebem salários menores, não ocupam tantas posições de comando como os homens, tantas diretorias. Isso não é achismo nem nada, não é uma mera abstração, é fato, isso é comprovado por números. A gente ainda não ocupa todos os lugares, os postos sociais que os homens ocupam. Isso faz parte de uma longa construção de mulheres que nos precederam, que vieram antes de nós, que são responsáveis por estarmos aqui hoje. Então, assim, onde é que eu acho que é muito reducionista e superficial, e eu acho que até distorce ligar essa pauta só a uma pauta sexual, que também é importante, faz parte de uma segunda onda dos movimentos dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o direito a métodos contraceptivos, por exemplo. A mulher não precisa ficar grávida sempre que transar, não precisa depender só de uma tabelinha. Você não acha que essas conquistas são fundamentais para que nós, mulheres, estejamos aqui hoje nessa posição? A senhora, por exemplo, não só pode votar, como foi eleita, né?
Sim, exatamente. Isso tudo que você mencionou pra gente, voto, salário, essas são realmente as bandeiras que o movimento feminista costuma usar. Em todo lugar a gente vai ouvir isso, né? Na Assembleia Legislativa nós somos em 6 deputadas no momento, deputadas estaduais, e o tempo todo se ouve isso. Quantas são? Seis. Mais de um universo de quantos? No total são 40 deputados e desses 46 são mulheres. Ou seja, pouco mais de 10%. As mulheres continuam em minoria na política, também nesse espaço, no ambiente político, né? É uma conquista que nós precisamos ainda lutar muito, né? Não, mas na verdade, assim, as mulheres são minoria, né, Lacombe? Também entre eletricistas, pescadores. Aliás, a profissão mais perigosa do mundo, segundo a ONU, num relato de 2011, numa pesquisa, é a de pesca em alto mar. É a profissão que mais mata. Bombeiros, todas as profissões difíceis ou humilhantes, eu não acho toda profissão é digna, mas aquelas que impingem maior sofrimento, maior afastamento de casa, maior risco de morte, as mulheres também são minoria. E por que eu falo sobre o movimento feminista nesses termos? Isso que a Amanda nos colocou aí. Realmente, olha, as mulheres estão em minoria dentro do parlamento. Sim, embora haja uma total igualdade de oportunidade. Depois até você pode discordar de mim, mas mesmo o sistema de cotas, a gente sabe que as mulheres são, segundo a última pesquisa, 52% dos eleitores. Ninguém está impedindo as mulheres de votarem em outras mulheres. É porque elas têm dificuldades, elas têm barreiras para entrar na política. Por exemplo. Os comandantes de partidos, os dirigentes são todos homens, os políticos são homens. E o que isso significa? Tem uma série de regras que são feitas para que essas pessoas possam se reeleger e possam se perpetuar no cargo. É muito mais difícil entrar para a política, como entrar em qualquer nova profissão, do que pessoas que já estão lá. Mas me dá um exemplo claro, porque para mim foi fácil. E acho que não é nem dirigido por uma mulher, né? Não, mas por exemplo, a Dilma foi presidente da República. Como é que você pode me dizer que ainda existe machismo na política se a gente teve uma presidente eleita, o maior cargo que temos aqui, o maior? Pelo fato de que as mulheres ainda não representam nem 15% do Congresso Nacional. Mas por que as mulheres... E as mulheres não estão nas principais posições de comando, então elas têm alguns direitos a conquistar. Deve ter preconceito contra brancos na NBA, né? Veja, tem preconceito contra jogador branco de basquete nos Estados Unidos. Esse tipo, ou contra homens na carreira de nutricionista, esse tipo de inversão, gente, esse tipo de inversão realmente a questão é que você está tentando... não faz sentido. Não tá boa.